Cristo, meus amados irmãos, o passado não define quem eu sou. Uma pessoa que está em Cristo não é definida pelo seu passado. Por quê? A graça de Deus já nos deu vida nova, perdão, transformação completa e total. Ele nos colocou no meio de uma família cristã. Todos nós temos histórias. Eu tenho uma história, você tem uma história, cada um de nós. Alguns trazem culpa, outros trazem vergonha nessa história, outros o rótulo no decorrer dos anos como uma marca forte na sua vida. Por exemplo, quando falo em rótulo, se você lembrar de um refrigerante, que eu não vou falar o nome, aquele que é preto com a rótula, com um rótulo vermelho, você vai saber. O rótulo é aquele que vai marcando, que vai definindo o conteúdo ali dentro. Tem pessoas que cresceram sendo rotuladas como chatas, grossas, indiferentes, fracassadas. Isso é um rótulo que vai durante anos e anos, mas o passado não define quem nós somos. O passado não tem a última palavra na nossa vida. Paulo aqui, ele mostra no capítulo 2, 3 movimentos muito claros. O primeiro movimento que Paulo vai mostrando em Efésios 2, é que quem nós éramos sem Jesus. Como era a vida de alguém que não tem Jesus. Segundo movimento, o que Deus fez por nós. E o terceiro movimento, quem nos tornamos em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele não nega o passado que ele tinha, ou que nós tivemos, mas ele vai dizendo que o passado não tem a palavra final. E repito, o passado não tem a palavra final. Repete comigo: o passado não tem a palavra final, nem na minha, nem na sua vida. Vejamos algumas verdades que esse texto traz para a nossa reflexão, e a primeira delas é quem eu era, a realidade do passado. Versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Meus amados irmãos, você já viu um morto? Você já deve ter ido para um funeral. O morto está lá, estendido dentro de um esquife, de um caixão. O que o morto faz? Se você gritar com ele, ele não vai gritar de volta. Morto não tem vida, morto não tem mais vontade, morto não tem reação, morto não faz nada. A palavra de Deus está dizendo que no versículo 1, quem não tem Jesus está morto, morto espiritualmente. Ele vai trabalhar, ele volta para casa, ele tem sua família. Uma pessoa sem Jesus vai a uma festa, ele procura fazer algo que agrada a ele, mas ele não tem uma visão espiritual, ele está morto. É isso que o texto está nos ensinando. Mas não para, o versículo 2 vai dizendo o seguinte: nos quais costumavam viver. Qual era o costume de uma pessoa que não tem Jesus? O costume dele era, quando seguiam o presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele vai dizendo da influência do mundo e do pecado. Uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não conhece a Jesus, ele vive influenciado pelo mundo. Ele vê a moda, ele vê a bebida, ele vê uma série de coisas, e ele vai sendo instigado, motivado a viver aquele padrão. Talvez ele nem precise de uma determinada roupa, mas ele viu, o pessoal agora, a roupa da moda é essa, então nós vamos usar. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então essa influência do mundo e do pecado, e o texto está dizendo, costumavam viver a escravidão, a paixão humana. Pessoas sabem que estão erradas, mas ela fala assim, eu não estou nem aí. Eu lembro muito bem que quando eu não era crente em Jesus, eu brincava dizendo, de cada 10 palavras, 12 era palavrão. E quando eu me converti, eu mudei. Ninguém falou para não falar. Eu sabia que aquilo não agradava a Deus,
e nem abençoava as pessoas. E é interessante que quando eu queria ficar nervoso, alguém já disse assim, mas você não é crente? Eu falei, interessante, quando eu era não crente, podia ficar nervoso, falava, bebia, falava palavrão, ninguém dizia nada. Agora, quando a gente é crente e quer ficar nervoso, mas você não é crente? Percebe a mudança? Quando a gente não tem Jesus, a gente está tão acostumado a ouvir palavras de depreciação na vida das pessoas, que isso é comum. O que tem? Todo mundo faz. E assim é o padrão do mundo. Então o versículo 3 diz que essa condição é comum para todas as pessoas que não têm Jesus. Versículo 3 diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. É assim que a gente estava acostumado, é assim que cada pessoa sem Jesus, tem gente que fala, não, o povo é criatura de Deus, Deus ama todo mundo. Há uma diferença entre filho de Deus e criatura de Deus, gritante. Todos nós somos criatura de Deus, Deus nos criou, mas nem todos são filhos de Deus. E a condição comum para todo ser humano é essa, que a gente, sem Jesus, vai agindo conforme a vontade da carne, os desejos que vão gritando aqui dentro de cada um de nós, para saciar aquela vontade. O Evangelho, ele não começa com autoestima, elevando o ser humano, não, ele começa com a verdade. O passado é real, mas não é o destino final da sua ou da minha vida. É isso que o texto vai revelando. Como é que eu aplico isso? Primeiro, reconhecer o passado sem romantizar o pecado. Eu preciso entender, o pecado não é um bichinho de estimação, mas ele é um hóspede folgado. Se você deixar, ele está lá, batendo um ponto todo dia e toda hora. Você vence ele hoje, amanhã ele volta a bater, até o dia que ele perceber que não tem como as trevas estar no meio da luz. Aí ele cansa e bate em retirada. É entender que todos estávamos na mesma condição, eu, você, todo pastor, padre, rabino, todo ser humano debaixo da mesma condição. Esse era o costume de viver sem Jesus. Eu aplico isso dizendo, olha, abandonar a ideia de que a identidade vem dos nossos erros cometidos. Não é verdade. A nossa identidade não é construída com os nossos erros. Os erros trazem consequência. Se você não pagar a luz, vai chegar uma hora que a luz vai ser cortada. É um erro e vai ter consequência. Você pode fazer um gato, não sei como é que é essa expressão aqui, mas você faz um gato, uma hora, esse gato vai ser descoberto e o prejuízo vai ser maior. O passado não te define, mas o passado tem erros que trazem consequências na nossa vida. Paulo destrói a ideia de que é superioridade espiritual, porque todos estavam perdidos, não tem gente mais santo, menos santo, todos nós estávamos na farinha do mesmo saco, todos nós estávamos perdidos. Algumas perguntas para a nossa reflexão: quais rótulos do passado ainda tentam definir quem você ou eu somos? Será que ainda existe algum rótulo? Será que existe algo que eu carrego e tenta me definir nos nossos dias? Uma outra pergunta: você lembra da sua antiga condição com humildade ou com vergonha destrutiva? O que o inimigo quer é que você tenha vergonha e você se sinta incapacitado quando você cai. Mas quem é crente em Jesus sabe o caminho de volta, o caminho do perdão, o caminho da restauração. Mas o inimigo, ele quer que você seja destruído. Uma outra pergunta é: você vive como alguém que ainda está morto ou como alguém que foi vivificado? Porque às vezes ser crente está na moda. Tem gente que vai para a igreja, não,
eu sou crente, eu gostei, aqui tem gente boa, legal, o ambiente é gostoso, ser crente é legal. Mas, meus amados irmãos, aqui no culto é muito fácil. É lá fora o nosso campo missionário, no nosso trabalho, com a nossa vizinhança, com a nossa família, com as pessoas que a gente se relaciona e que não teme a Deus. É lá que o nosso testemunho, o nosso perfume cristão precisa exalar, perfumar. E às vezes a gente vive como morto. A gente não reage, a gente não fala, a gente não altera a atmosfera, o ambiente onde a gente está. Então essa é a primeira realidade que a gente vai aprendendo, quem eu era. Segunda verdade que esse texto vai nos mostrando, o ponto de virada, onde Deus intervém. Versículo 4 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. O texto vai dizendo, dependendo da sua versão como começa, mas todos vão dizer que Deus é rico em misericórdia. A iniciativa, meus amados irmãos, começou em Deus. Eu e você estávamos perdidos na lama, condenados para o inferno. Deus teve a iniciativa de se aproximar de mim e de você. Eu lembro muito bem, 2 jovens, eu estava jogando bola no Bairro Novo, em Olinda, tinha 17 anos de idade, jogando bola na rua com os amigos. 2 jovens passando para evangelizar, mim e um outro amigo meu. Eles saíram, eu disse para o meu amigo: eu nunca vou ser crente. Olha o que é que deu. Deus se aproximou, Deus tomou iniciativa. Às vezes a gente ouve, ou a gente vem pelo amor, ou a gente vem pela dor. Tem gente que fala assim: rapaz, eu não quero sofrer, eu vou logo para Deus, porque o que Deus tem para mim sempre é bom, agradável e perfeito, como a nossa irmã Hélida leu aqui no começo. Mas tem gente que parece que é Jonas, precisa descer até Jope, descer até o barco, descer até o porão do barco, e descer até a barriga do peixe, para ver que Deus tem um projeto que é irresistível. Tem gente que prefere vir pela dor do que pelo amor. Então a gente vai aprendendo aqui no versículo 4, Deus toma iniciativa de se aproximar até nós. Meus amados irmãos, ninguém ama mais você. Ninguém. O Rodrigo ama a Suênia, eu não tenho dúvida disso, mas Deus ama mais a Suênia do que o Rodrigo. A Suênia com certeza ama o Rodrigo, mas Deus ama mais o Rodrigo do que a Suênia. Tenho certeza que eles amam os filhos, mas Deus ama os filhos mais do que vocês. Tenho certeza que os filhos amam vocês, mas eu tenho muito mais certeza que Deus ama vocês como pais do que os seus filhos podem demonstrar. Ninguém é mais generoso, ninguém ama mais, ninguém demonstra mais amor do que o nosso Pai Celestial. Versículo 5 diz assim: deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A versão mais antiga que eu tenho memorizado, que Deus, Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu dar a vida pelo Pedro é fácil. Eu dar a vida por alguém que eu não conheço é muito mais difícil. Eu dar a vida por alguém que está na cadeia é muito mais difícil. Deus deu a vida de Jesus por mim e por você, quando nós não éramos nada, perdido, afogado em pecado e transgressão. E ele vai dizendo que ele vivificou espiritualmente, ele abriu os nossos olhos, ele nos deu entendimento. Mas não apenas isso, versículos 6 e 7, e eu passo a ler o 7, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele começa a colocar você e eu em uma nova
posição. Éramos perdidos e agora ele começa a vivificar, dar vida, ele começa a mudar a nossa realidade, a nossa história. Nossa história muda quando Deus entra nela, irmãos. A nossa história muda quando Deus entra nela. E a mudança não começa no homem, começa em Deus. Deus escolheu você, Deus se aproximou, Deus tomou atitude, tomou essa posição. A graça de Deus interrompe, quebra qualquer ciclo de culpa, vergonha e maldição. É a graça de Deus, ele vai quebrando. Eu lembro muito bem que eu já tinha fechado as mãos para brigar com meu pai, com 17, 18 anos. E quando eu conheci a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi falar olho no olho com meu pai. E ele ficou surpreso, com a convicção, com a certeza. Ele fez 95 anos. Ele já tinha perguntado o que eu fazia uma vez, mas a última vez no aniversário, principalmente quando Pedro deu o testemunho dele, meu pai não só demonstrou interesse, mas ele reclinou dizendo assim: quero ouvir mais, quero ouvir mais. E ainda perguntou para ele, desde quando que ele vai para a igreja? Desde sempre. Ele sempre quis, ele sempre escolheu. Sabe, amados irmãos, como eu aplico isso na nossa vida? O passado pode explicar feridas, mas não determina o futuro. No nosso passado, com certeza, decepções, feridas, mágoas, vai explicando, mas essas coisas não definem o nosso futuro em Cristo Jesus. A nova vida começa com a ação de Deus, com o agir de Deus. É Ele que toma iniciativa, é Ele que se aproxima de mim e de você. A identidade agora é definida pela obra de Cristo, o que Ele faz, é isso que define a mim e a você. Não são o que os outros dizem, não é o que você talvez cresceu ouvindo, o que define você, é o que a palavra de Deus, o que Deus diz sobre você e sobre mim. Primeira pergunta para você refletir: você ainda se vê como alguém derrotado ou como alguém ressuscitado com Cristo? Porque às vezes a gente vai ouvindo as vozes das trevas: eu não sou ninguém, eu não tenho condições. Mas Deus está dizendo: olha, você foi vivificado, ressuscitado em Cristo Jesus. Você já não está mais morto, você está vivo. E é por isso que você pode dizer: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Você acredita mais nas suas falhas ou na misericórdia de Deus? Uma coisa é um acidente de percurso. Eu vou errar, porque na caminhada eu talvez não levei a sério, não tive disciplina com determinada coisa. Isso é um acidente de percurso. A outra é quando eu sei que tem um buraco e eu caio nele, vendo, podendo me desviar, e eu caio nele. São duas coisas diferentes. É o mesmo buraco, a mesma consequência, mas uma é um acidente de percurso, quando eu estou caminhando e me desconecto por alguns momentos daquilo que Deus tem para mim e para você. A outra é quando eu já sei que tem um buraco, eu sei a consequência dele, e eu vou direto para aquele buraco. São duas circunstâncias diferentes. Em que área você precisa lembrar que Deus já te levantou? Às vezes eu e você precisamos nos lembrar: Deus já nos deu vitória, Deus já nos transformou nessa área. Terceira verdade que eu vejo nesse texto, versos 8, 9 e 10. Como a nova identidade é recebida. Versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto está dizendo que salvação é um dom, não é uma conquista. Pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu sou fiel à minha esposa. Meu amado, minha amada, isso é dever de todo ser humano, não é só do crente. O crente, ele zela muito mais por isso, mas isso é o papel de cada pessoa aqui na terra. Não, e isso não vai lhe dar o direito de você receber a salvação. Isso não vai te qualificar para receber a salvação. Obras também não compram essa identidade.
Você pode construir um hospital, uma creche, uma escola, você pode dar dinheiro aos pobres, isso não vai lhes dar o direito de ir para o céu. Isso é a obrigação. Se eu posso fazer, eu devo fazer. Se é a obrigação do Estado de construir uma escola, um hospital, ele tem que fazer. A palavra de Deus vai dizendo isso bem claro. Não vende obras para que ninguém se glorie. Tipo, eu tenho condições, eu construí um hospital. Uma outra pessoa que não tem condições, não construiu nada, ele com certeza não teria condições. Por isso que é pela graça sois salvos. E a graça diz, não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que vai colocando no seu coração esse desejo de conhecer mais. Que Deus é esse que, tendo tudo, deixou o céu para vir aqui? Que Deus é esse que pode perdoar? Que Deus é esse que pode me transformar? Que Deus é esse que me ama apesar de eu ser como eu sou? Que Deus é esse? Fomos criados e salvos para as boas obras, não por causa das boas obras, mas para fazermos a cada momento, em cada lugar, ao ponto das pessoas perguntarem, mas por que você está fazendo isso? Eu lembro muito bem de um missionário, que eu não posso citar aqui, num país fechado, em um determinado momento ele trouxe uns 20 jovens daquele país para virem jogar bola aqui, e um deles perguntou assim, Nabil, o que você está fazendo no meu país, Nabil? Eles chegaram aqui no Brasil, viu tanta riqueza, tanta beleza, falou, o que você foi fazer no país? E o Nabil dizia assim, eu abri mão de todo este país, para levar o amor de Deus para vocês, e se vocês não conhecessem o amor de Deus, vocês não iam experimentar isso. Sabe, meus amados irmãos, a gente vai aprendendo, você não precisa provar valor para Deus, você vive a partir da graça recebida dele, você não precisa pagar pelo seu passado, porque Cristo já pagou por ele, Cristo apagou, ele colocou tudo nas profundezas do mar, está proibido pescar ali, está proibido trazer de volta. Como é que eu aplico isso para a minha vida? Romper com o rótulo de fracassado espiritual, é isso que o inimigo quer. Não, meus irmãos, ninguém te impede de você ler a Bíblia, mais do que você mesmo. Se você quiser, você pode. Uma pessoa falou assim, pastor, vem aqui para mim, eu vou ler o Velho Testamento em 90 dias. Eu falei, uau, eu não falei nada, partiu da pessoa. Ninguém vai impedir de você ler mais a Bíblia do que você mesmo. Ninguém vai te impedir de orar mais do que você mesmo. Talvez você diga, eu oro pouco, eu leio pouco. É só decidir. E o inimigo, ele diz assim, olha, não, seja crente de fachada, já está bom. Você já está indo no domingo, não precisa fazer mais nada. Porque ele sabe que no dia de quando você começar a ler a Bíblia, começar a orar, começar a obedecer a Deus, o que Deus vai fazer a partir da sua vida é algo espetacular. Parar de tentar pagar pelo passado com uma performance religiosa. Não, vou para a igreja, vou tocar algum instrumento, vou ajudar em alguma área para eu poder apagar o meu passado. Não funciona assim. É gratidão. Eu quero servir a Deus, eu quero doar. É que nem a Silvia Regina falou, eu recebi tanto, eu quero dar porque eu recebi tanto. Eu recebi esperança, eu recebi mais do que eu podia imaginar, eu quero dar. É viver uma nova história de propósito. E a pergunta para a nossa reflexão, você tenta compensar erros antigos com esforço religioso? Você vive pela graça ou pela pressão de ser perfeito? Perfeição é só Jesus e, no nosso caso, só quando a gente chegar no céu. Quais boas obras Deus tem preparado para você viver? Meus amados irmãos, Deus, você conhece aquela teologia dos 3 S, salvo, sentado e satisfeito. Eu sou crente, sou salvo, estou aqui sentado e estou satisfeito.
Deus te deu dons e habilidades, você precisa usar em alguma área. E tem várias áreas aqui na igreja que Deus quer te utilizar, quer que você seja uma bênção, que você cresça, que você possa ser extensão de Deus na vida de alguém. Quarta verdade que a gente vai aprender nesse texto: de excluído a reconciliado, versos 11, 12 e 13, e destaca o versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. O que eu aprendo aqui? A distância espiritual anterior. Havia uma distância entre nós perdidos sem Jesus e o próprio Senhor Jesus. Havia distância. Ele tomou essa iniciativa, ele se aproximou. Imagina você chegando numa universidade, na escola, no trabalho, e tem aquele círculo de amigos, você doido para participar, mas ele está fechado, não tem espaço para você. Imagina terminar o culto, o pessoal na recepção faz a rodinha, conversa, você quer participar, mas não tem espaço para você. É isso que o texto está dizendo. Vocês estavam separados. Antigamente vocês não tinham espaço, não tinha valor, não tinha significado, era excluído, estava alienado. E às vezes você pensava: puxa vida, por que fulano se dá bem e nunca chega a minha hora? Fulano faz isso de errado, faz isso de errado, e ele parece que encontrou o caminho, parece que ele nasceu com a estrela. Mas não é isso. A aproximação, diz o versículo 13, vem pelo sangue de Cristo. Versículo 13 vai dizendo o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Cristo não apenas perdoa, Ele traz para perto, irmãos. Deus quer você perto. Deus quer que você esteja próximo dEle. O passado de rejeição não gera esse pertencimento. Você vai pertencer sempre ao grupo dos rejeitados. Não, não, não. O passado pode ter sido marcado pela rejeição, mas Cristo trouxe pertencimento para mim e para você. Sou filho do rei, sou filha do rei. É isso que você deve se ver. É assim que você deve se enxergar. Sou filho do Deus vivo e poderoso. Ele me escolheu. Como é que eu aplico isso? Deus redefine quem está dentro da história. Exemplo, Esther. Não foi para isso que Deus te escolheu, te colocou nesse lugar para fazer diferença na história. Gideão, escondido, malhando o trigo, o anjo chega. Ele falou: ô grande guerreiro. Ele até olha: grande? Quem é grande aqui? Eu sou o menor da tribo, da minha família. Sansão. A gente pode dar vários exemplos de pessoas que eram insignificantes. Ontem ou hoje, na minha devocional, Samuel, quando Deus rejeitou Saul como rei, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele disse: olha, já escolhi alguém, vai lá na casa de Jessé. E ele foi. E aí quando Samuel viu o primeiro filho, falou: é esse, bonitão, grandão. E Deus falou assim: é esse não. E veio o segundo, veio o terceiro, veio um atrás do outro. E Deus disse: não é nenhum deles. Aí Samuel perguntou para Jessé, o pai: se todos os seus filhos foram? Não, tem mais um, é o mais novo, está lá cuidando do rebanho. Então traz, nós não vamos sentar e comer enquanto ele não chegar. E quando ele chega, diz assim: é esse, unja-o como rei. É o menor, é o desprezível, insignificante. Deus fala assim: é tu mesmo, bichinho, que eu quero. É você que vai fazer a diferença. É você que vai chegar aqui e vai trazer uma revolução. Então não se exclua, não fique escanteado, não fique como: ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama. Deus te ama, e Deus quer você bem pertinho, bem pertinho. Identidade não vem da rejeição vivida. Em Cristo há pertencimento real. Tem pessoas que vão
talvez te rejeitar, te excluir. Deus nunca vai fazer isso. Isaías diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Não. Mas ainda que isso aconteça, Deus jamais esquecerá de você. Deus jamais esquecerá de você. Você pode estar como um filho pródigo, prostrado, lá na lama dos porcos, falou assim: pequei contra Deus e contra o meu pai, mas eu me arrependo e eu volto. Quando a gente se arrepende, irmãos, sabe o que acontece? O inferno estremece, o diabo fica endemoniado, porque ele sabe o que vai acontecer na vida de alguém transformado. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto: Cristo remove os muros do passado. Versículo 14: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derrubou a parede no meio da separação entre nós. Cristo derruba barreiras. Na sinagoga, se você estudar, procura depois no Google lá, a imagem de uma sinagoga. Tem um lugar para os sacerdotes, e aquele que iria falar geralmente numa tribuna mais alta. Existe o espaço para os homens, para as mulheres, e lá fora, como se a porta de vidro, para lá, fosse para os gentios. Cada lugar na sinagoga tinha um espaço específico para um grupo de pessoas. Quando Jesus morreu, diz o texto que o véu do Santo dos Santos se rasgou, e o texto está dizendo que Deus aqui, com a sua ação, com a sua aproximação, Ele derrubou a parede de separação, de inimizade, de intriga. Então não tem mais judeus ou gentios, não tem mais homem e mulher, todos podem alcançar a graça em Cristo Jesus. É isso que Ele está dizendo. Ambos se fez um, derrubou a parede no meio da separação entre nós, reconciliando, diz o versículo 16 e 17, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade, essa parede. Versículo 17, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, ou seja, paz que estava longe, os gentios, e paz que estava perto, os judeus. Você sabia que era proibido um judeu entrar na casa de um gentio? Pode ler Atos capítulo 10, quando Pedro foi chamado para visitar Cornélio, está lá, não é permitido para um judeu entrar na casa de um incircunciso, de alguém que não é judeu. E Pedro entrou. Deus se revelou, veio o Espírito Santo de Deus e encheu cada um deles. E ele falou assim: nós vamos batizá-los, porque eles receberam como nós, judeus também. É isso que acontece, a reconciliação. Mas ele diz: um novo povo unido, versículo 18, pois por meio dele, tantos nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. É o mesmo Espírito que vai e alcança o homem, é o mesmo Espírito Santo de Deus que alcança a mulher, é o mesmo Espírito que vai alcançar. Se entrar um bêbado aqui, irmãos, como é que eu e você vamos reagir? Se um demônio se manifestar, eu não vou parar o culto, são os irmãos aí que vão orar e expulsar. Se entrar uma mulher da vida aí, como é que eu e você vamos reagir? Como é que a gente vai receber as pessoas que estão lá no mundo? Talvez a pessoa que vai sentar próximo de você, perto de você, não é uma pessoa que está se dobrando a bebida, ou cigarro, a prostituição, a pornografia. É alguém que tem um padrão de vida bom, mas por dentro, lá dentro dela, ela está gritando desesperadamente por socorro, porque ela não tem paz dentro de si. Como é que eu e você vamos reagir, agir, acolher? Eu vou aprendendo que a nova identidade não é apenas individual, mas é comunitária. Deus alcança uma pessoa e
Deus vai inserir nessa pessoa no todo, na comunhão. Pega um graveto e tira da fogueira. A gente sabe, ela vai esferrecer, diminuir e vai apagar. Pessoas que talvez magoadas comigo, com você, e aí não estão mais na igreja, abandonaram. A gente precisa ir lá, atrás da ovelha de número 100, trazê-la para Cristo. O passado não pode continuar levantando muros, irmãos. Eu não posso deixar trazendo o passado de novo para o presente. Quem foi reconciliado com Deus não pode continuar preso a divisões antigas. Como é que eu aplico isso? Perdoar e restaurar relacionamentos. A igreja cristã é a comunidade que mais precisa exercitar perdão. Eu e você somos os que mais precisamos exercitar o perdão. Nós vamos errar, ora, e na maior parte das vezes, sem intencionalidade, vamos errar, mas algumas vezes vamos errar intencionalmente. Romper com divisões baseadas nas histórias antigas. Marca esse texto, leia, reflita e memorize. Segundo carta de Paulo aos Coríntios 5,16, diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. A palavra de Deus está dizendo que eu posso ver alguém caído, prostrado, alguém que vem, erra, pede perdão, volta e comete. Ele está dizendo, olha, de agora em diante, a ninguém mais vemos segundo a carne. O normal, o natural, a gente vê segundo o nosso olhar. Mas o texto está dizendo que eu preciso ver a pessoa como Deus vê. Já pensou? Se a pessoa que me levou para Jesus simplesmente me visse com os olhos carnais, ela não queria investir na minha vida. Mas na oração dela, ela me viu como Deus estava vendo e investiu na minha vida. E hoje eu estou aqui. Alguém investiu na sua vida, seu pai, sua mãe, seu amigo, algum parente. Deus usou alguém para que você pudesse conhecer o Evangelho. Deus usou alguém pregando, cantando, fazendo um devocional, seja nas redes sociais, seja presencial. Deus usou alguém para que você tivesse acesso à palavra de Deus. Existem muros antigos que você ainda mantém, que precisa derrubar. Faça isso hoje. Você vive em reconciliação ou em isolamento? Sabe uma coisa? Maldito o homem que confia no homem, então eu não vou confiar mais em ninguém. Seu passado te impede de confiar nas pessoas? São perguntas para a nossa reflexão. Sexta e última verdade nesse texto: quem eu sou agora, essa nova identidade, versos 19 a 22, e eu destaquei o versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O texto vai dizendo que você agora é um cidadão do reino. Você vai para o céu não pelos seus méritos. É assim que você deve se ver. Às vezes eu sou pequeno, mas Deus está te mostrando que você é grande, que você pode fazer muito mais do que você imagina, que você pode influenciar muito mais do que você pode planejar. Deus quer te usar de maneira que você não tem noção. Ele diz que você é membro da família de Deus. Você sabe o que é chegar em um outro país, independente se você fala o idioma ou não, mas aquela pessoa é crente em Jesus e te recebe. Eu tive o privilégio em várias casas em que eu fui. Eu lembro que em abril do ano retrasado, eu estive no Japão, primeira vez. O Walter e a Raquel me receberam na casa deles por vários dias. Gente, eu me senti em casa. Nunca tinha visto, nunca tinha falado com eles. E aí eles foram me buscar no aeroporto, foi me levar no aeroporto. Falei, meu Deus, que coisa incrível. Aí quando eu chego em Portugal,
também o Samuel que pregou aqui, e a Joana, seus 3 filhos, da mesma forma. Não, pastor, o senhor vai ficar aqui com a gente. E quando nós voltamos o ano passado lá, eu e a Hélida, ficamos hospedados na casa deles. A alegria deles receber. Nós somos membros da família de Deus. Tive o privilégio de receber tanta gente abençoada em casa. Essa semana recebemos um casal super mega power de Jesus, foi em bênção. Como é gostoso receber pessoas. Mas ele diz, versículo 20 vai dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, edifício espiritual. Deus está construindo, edificando algo na sua vida. Você pode dar valor ou não. Eu prefiro dar. E versículo 22 vai falando dessa morada do Espírito. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A identidade em Cristo substitui rótulos antigos. Você era rejeitado, agora você é filho, filha de Deus. Você estava perdido, perdida, você agora pertence a Deus. Você se sentia culpado ou culpada, agora você foi restaurado, restaurada. Você não é mais o que fez no passado. Você é quem Deus disse que você é. Como é que eu aplico isso na vida? Viver a identidade de filho e não de condenado. Errou, eu sei o caminho. Deus me perdoa, me fortalece. Eu não quero mais caminhar nessa direção, eu não quero errar, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Construir a vida espiritual sólida. Meus amados irmãos, você acha que vai vencer o inimigo com a oração que você tem feito? Às vezes, Senhor, obrigado pelos missionários, obrigado pelo alimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas se você se limita a orar esse tanto, eu não estou falando só do tempo, eu estou dizendo da profundidade. O muçulmano, ele ora 5 vezes. E ele para, ele está dirigindo o carro, ele para, desce, tem um tapete, ele vira em direção a Meca e ora. Ele faz isso, se ele está trabalhando, ele para, pede licença, abre o tapete e vai orar em direção a Meca. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de leitura da palavra de Deus? Entender que Deus habita em nós. Ele habita e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pergunta para a gente pensar: você se vê como parte da família de Deus? Sua identidade está baseada no passado ou em Cristo? Você vive consciente da presença do Espírito Santo em sua vida? Eu preciso estar consciente disso. E eu quero concluir dizendo o seguinte: em Efésios capítulo 2, nós vimos 3 movimentos, mas também 3 declarações poderosas. Você teve um passado, mas não está preso a ele. Deus interveio e mudou a sua história. E a terceira declaração: agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você não é seus erros, você não é seus rótulos, você não é suas culpas. Você foi vivificado, reconciliado, restaurado, é parte da família de Deus e morada do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós éramos e estávamos perdidos, separados, longe, mortos em pecados e transgressões. O Senhor tomou iniciativa, o Senhor se aproximou, o Senhor escolheu, o Senhor veio, nos amou, perdoou, transformou, mudou a nossa vida. Quem estava morto e agora vive, sabe o valor que isso é. Quem estava perdido e foi encontrado, celebra. Quem estava atolado na podridão de uma vida, como a gente viu a Silvia Regina, e agora tem esperança, tem propósito.
Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro pelos meus amados irmãos e irmãs. Nós não somos perfeitos, estamos longe do padrão que o Senhor tem, mas nós ainda estamos para ver um homem e uma mulher se colocando nas mãos de Deus, para adorar, para influenciar e para transformar o caos em bênção. Aplica a tua palavra no nosso coração, Espírito Santo de Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.